Você já teve a sensação de que algo está terrivelmente errado, mas ninguém ao seu redor parece notar? Uma suspeita que, se confirmada, poderia destruir todo o seu mundo, sua carreira, suas crenças? Agora, imagine que seu local de trabalho é a agência de inteligência mais poderosa do planeta. E você descobre que o inimigo não está do outro lado do mundo, ele está na mesa ao lado. Esta é a história da caçada mais solitária dentro da CIA. O mundo de Arthur Vance era feito de silêncio, dados e segredos. Ele não era um agente de campo, ele era um analista sênior na divisão de contra-inteligência da CIA em Langley. Seu universo era uma sala segura com ar-condicionado, onde ele passava 12 horas por dia procurando agulhas em palheiros de terabytes. Ele era um caçador de padrões, um sacerdote de dados que acreditava na missão da agência com uma fé quase religiosa. Para ele, o mundo tinha uma ordem e seu trabalho era protegê-la. Essa fé começou a rachar quando Arthur foi designado para uma tarefa de rotina: analisar uma pequena exfiltração de dados de um servidor não crítico, um caso menor. Mas enquanto outros analistas viam um ataque comum, Arthur via elegância. Os logs não foram apenas apagados, eles foram reescritos para parecerem normais. Backdoors não foram deixados abertos, foram meticulosamente fechados. Não era um arrombamento, era a obra de um fantasma. E o fantasma parecia conhecer a arquitetura da casa. A chamada para sua aventura não foi um grito, foi um sussurro gelado nos dados que dizia: "O inimigo está aqui dentro." Arthur levou suas suspeitas aos seus superiores. Ele apresentou um relatório detalhado, apontando que a sofisticação do ataque sugeria um componente interno, um traidor. A resposta foi rápida e final. Suas conclusões eram especulativas. O caso foi oficialmente atribuído a um conhecido grupo de APT chinês e encerrado. Mas Arthur sabia que eles estavam errados. Começava ali sua jornada solitária. Ele, um analista, contra uma conspiração dentro da agência mais secreta do mundo. Operando nas sombras de seu próprio escritório, Arthur reiniciou uma investigação clandestina. A sua OPSEC, segurança operacional, tinha que ser impecável. Ele não podia usar os sistemas da agência, que eram monitorados. Em casa, em uma máquina virtual isolada, ele começou a cruzar dados. Ele analisou indicadores de comprometimento, IOCs, de vazamentos recentes na Dark Web, procurando qualquer sobreposição com o malware sutil que havia encontrado. Foi então que ele viu um padrão. Uma levíssima correlação de tráfego entre uma subrede interna específica da CIA e picos de dados criptografados para um servidor na Estônia. Era um clássico servidor de comando e controle. Esse sussurro nos dados agora tinha uma localização. O traidor estava em uma das salas mais seguras de Langley. E aqui precisamos entender o que se passava na mente de Arthur Vance, porque a pressão que ele enfrentava não era apenas técnica, era existencial. Psicologicamente, o peso dessa caçada solitária era insuportável. Cada colega de trabalho se tornou um suspeito em potencial. O refeitório, antes um lugar de camaradagem, agora era um campo de observação hostil. O bom dia de seu chefe, o convite para um café, tudo parecia ter um duplo sentido. A paranoia era sua companheira constante. Ele estava caçando um fantasma, mas temia a cada segundo que o fantasma o estivesse caçando de volta. O que mantinha ele de pé não era a técnica nem o treinamento. Era o sentimento puro e corrosivo de traição. Uma traição à sua fé na agência e no seu país. A caçada não era mais apenas sobre patriotismo, era sobre restaurar a ordem quebrada em seu próprio universo, provar a si mesmo que a instituição na qual ele acreditava ainda tinha uma alma. Mas o medo mais profundo era de que, se fosse descoberto, as evidências seriam viradas contra ele, e o caçador seria oficialmente a caça. Após semanas de análise de dados de acesso, Arthur reduziu sua lista para 3 nomes. 3 oficiais de alto escalão com acesso irrestrito à subrede comprometida. Mas ele precisava de uma prova definitiva, algo que pudesse levar ao diretor da CIA. Ele precisava fazer o traidor se revelar. Então, ele elaborou a isca perfeita. Usando uma falha de sistema que ele mesmo havia descoberto, um Zero-Day Exploit no cliente de e-mail interno, ele montou sua armadilha. Ele criou um e-mail de spear phishing disfarçado de um relatório de inteligência ultra-secreto, um documento que ele sabia ser irresistível para a área de atuação do traidor. Dentro do arquivo, um Canary Token invisível que, ao ser aberto, se comunicaria com um servidor externo sob seu controle.
Ele enviou 3 versões ligeiramente diferentes, uma para cada suspeito. Era uma aposta que poderia custar sua vida. Por 36 horas, nada. Arthur pensou ter falhado. Então, o alerta. O token do e-mail enviado a um de seus diretores de divisão, um homem que fora seu mentor, foi ativado. O sinal bateu em seu servidor e, segundos depois, foi redirecionado através do conhecido CIC Server, na Estônia, direto para um bloco de IPs pertencente ao Ministério da Segurança do Estado chinês. Ele tinha a prova. Mas o alívio durou pouco. O traidor, um mestre da contra-espionagem, percebeu a anomalia. Alarmes começaram a soar na estação de trabalho de Arthur. Ele havia sido descoberto. Em pânico, ele iniciou um wiping criptográfico em seus arquivos de pesquisa e correu. A caçada não era mais fria, era real. Arthur Vance se tornou um fugitivo dentro do lugar mais seguro do mundo. Ele não podia ir à segurança, pois seu chefe era o traidor. Ele tinha a prova digital, a arma fumegante, mas estava preso com ela, sem ninguém em quem pudesse confiar. Cada câmera, cada guarda, era uma ameaça. Em um ato de desespero final, ele tomou uma decisão que quebraria todos os protocolos. Ele contatou uma única jornalista investigativa, uma mulher que ele passou meses vetando, e vazou para ela apenas o essencial. Não os segredos de Estado, mas as provas irrefutáveis da existência e da identidade do traidor. O resultado foi um terremoto silencioso. A matéria foi publicada, forçando uma investigação interna que não podia mais ser abafada. O diretor traidor foi preso, mas a história oficial para o público foi uma aposentadoria antecipada por motivos de saúde. O vazamento chinês nunca foi totalmente admitido. Arthur Vance salvou a CIA de uma hemorragia de informações, mas seu ato foi a traição definitiva aos olhos da agência. Ele não foi celebrado, foi silenciosamente demitido. Sua identidade apagada dos registros e forçado a viver uma vida de obscuridade sob a ameaça velada de que, se um dia falasse, seria acusado de espionagem. Ele venceu a batalha, mas perdeu completamente a guerra pela sua própria vida. A história de Arthur Vance nos força a refletir sobre a natureza da lealdade. Ele foi leal à sua agência ou aos ideais que ela deveria representar? Ao quebrar as regras, ele foi um traidor ou o único patriota de verdade naquela sala? O que a jornada dele nos ensina sobre a verdade em um mundo construído sobre segredos é que, às vezes, a única maneira de salvar uma instituição da podridão interna é atear fogo a uma parte dela. E aqueles que seguram o fósforo raramente são vistos como heróis, são vistos como incendiários. Se esta história te fez sentir o peso da paranoia e da traição, espere até descobrir a história da programadora do Google que encontrou uma consciência dentro de uma IA e a tentativa desesperada da empresa de silenciá-la. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Se você fosse Arthur, você teria vazado a informação para a imprensa ou tentado lutar contra o sistema por dentro, mesmo que isso significasse a sua destruição certa. E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque a lealdade mais difícil é aquela que temos com a nossa própria consciência.